portistas. Vamos fazer aqui um apanhado do que tem sido estas últimas semanas do Porto. Nós a semana passada acabámos por também nem fazer episódio e muito se passou. Resumidamente, passou-se um apuramento em primeiro lugar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, vencendo o Atlético em casa, uma vitória categórica. E vamos começar até por fazer também esse balanço sucinto do jogo e sobretudo da campanha europeia. Da campanha até europeia agora. Será o primeiro ponto. Depois passámos mais uma eliminatória também na Taça de Portugal, de uma forma inequívoca, frente ao Mafra, com o máximo respeito, como deve ser, sem facilitar minimamente. E no campeonato acabámos por ganhar quer ao Passos Ferreira, quer ontem no Bessa, e a fazermos aqui um bocadinho o que nos compete, porque andámos atrás do prejuízo, temos 8 pontos de desvantagem perante o Benfica, portanto era o ideal. O facto é que ganhámos e muito bem, porque agora vai haver aqui uma paragem para o Mundial e também depois será o último ponto que lá vamos. Mas queres fazer então esse apanhado e até se calhar entroncando no nosso adversário dos oitavos de final, que é o Inter de Milão. Que é o Inter de Milão. Que já houve sorteio. O Futebol Clube do Porto, frente ao Atlético de Madrid, aqui no último jogo da fase de grupos, foi um Futebol Clube do Porto de facto de cabeça limpa, um Futebol Clube do Porto de intensidade. Muito bem mesmo. Um Futebol Clube do Porto, conforme pede o Sérgio, de transpiração máxima. Aliás, o resultado, do meu ponto de vista, foi enganador. 2-1 não refletiu. Não mereciam o gol, pelo menos mas isso. Mas ganhar ao Atlético, eu acho que já é um feito. Sem dúvida. E o Futebol do Porto fez aquilo que normalmente até nem faz, às vezes até descaracteriza um bocadinho o seu jogo frente a estas equipas, porque também se sente incomodado com elas. Mas foi um jogo de fluidez, um jogo de saídas em progressão, de futebol de belíssimo, de alto nível, não é? Belíssimas transições. Muitos golos perdidos. O Porto perdeu muitos golos nesse jogo. Já em Madrid aconteceu. Mais uma vez, grandes exibições do Diogo Costa, do PP, do Gruitch, que tem apenas que evitar algumas entradas fora de tempo. Eu até pus aqui esta notinha. Mas foi um jogo em que voltámos a recuperar um bocadinho o bom Gruitch. Acho que sim, acho que ele está numa fase que pode dar o tal salto que era desejável que ele desse, não é? Um jogador que é uma pena. Mais uma vez, o Eustáquio, de facto, é o jogador da transpiração, mas não é só isso, é mais do que isso. Naturalmente, é um jogador que também se posiciona muito bem, sabe ocupar muito bem vários terrenos, não é? Está a ganhar um Galeno, um Taremi, o próprio Evanilson não esteve mal, só que o Evanilson esteve mal sobretudo na finalização. O Otávio mais uma vez gigante, e os putos que entraram também estiveram bem. Foi uma grande Champions, fase de grupos, grandes Champions depois daqueles dois jogos. A grande marca desta fase de grupos foi o Porto fez 12 pontos, inconcebível, depois de uma entrada de terror, quase um pesadelo, não é? Depois tivemos uma série de 4 jogos de alto nível e só de facto um Sérgio para saber como é que uma equipe, até não só excluindo aqui a parte das competições europeias, mas aquele momento da derrota em casa com o Bruges, que foi um bocadinho bater no fundo desta temporada, como é que tu relanças? Sem dúvida. Eu acho que acho que se fez história. Sinceramente, acho que foi mesmo. Eu li essa notícia, acho que nunca uma equipa fez 12 pontos depois de perder os dois primeiros. Acho que fez mesmo história. Acredito que sim. E de facto, ainda acabar em primeiro foi muito bom, porque em segundo se calhar iríamos lidar com outros tubarões. E agora que o Inter seja fácil, não é fácil, naturalmente. Até das equipas de Itália que jogam melhor futebol, mas não há dúvida que, apesar de tudo, temos possibilidades de lutar um 50-50, eu diria, não é? Quer dizer, estamos ali um bocadinho. Eu para além ainda à questão do grupo, para além de termos passado em primeiro, eu sinceramente fiquei mesmo satisfeito até por o Atlético de Madrid. Não tenho nada contra o Atlético de Madrid, mas tenho contra o futebol do Atlético de Madrid, e foi um bocadinho uma vingança, aqui futebolisticamente falando, saborosa, porque o ano passado foram eles que nos privaram de ir mais longe na Liga dos Campeões, e eu gostava de ter visto o Porto do ano passado nas fases a eliminar, e acabámos por não ver na Liga dos Campeões, e este ano até acabámos por relegar o Atlético para fora da Europa. E depois do Atlético até ter aquele jogo com o Bruges, não é que nós sejamos os justiceiros, não é isso, mas de alguma maneira aquele jogo com o Leverkusen, peço desculpa, tem o penalti no fim, que é uma coisa, enfim, olha,
que de facto nem é bom comentar. Mas o Futebol do Porto foi de facto... Como é que de facto o Sérgio faz renascer das cinzas a equipa, não é? Sem dúvida, é um trabalho notável, um trabalho de mentalização, é um trabalho que só um treinador como o Sérgio sabe fazer, porque é um treinador que realmente sente muito o clube. Para além mas de ter... mesmo assim não é fácil, porque não, é isso que eu ia dizer. Para além... Sim, de psicologia, mas também de atributos técnicos e táticos importantíssimos, como é óbvio. Mas depois, para além de tudo isso, para além de ser o bom treinador, é também o treinador portista, que de facto sente o clube como nenhum outro e que de facto faz ali um trabalho de mentalização impressionante e que leva a que, com uma equipa que naturalmente tem destaques pela positiva individuais, como um Diogo que fez o próprio Taremi, um Taremi, um Otávio, um PP, portanto o Galeno esteve inultrapassável, fantástico, temos um grande Galeno neste início da época, ou pelo menos nesta época, não é? Mas valeu sobretudo o coletivo. E é isso que de facto essas sinergias que o Sérgio sabe levar ao máximo, não é, na equipa, as entreajudas, o espírito de grupo, sim, e o saber sofrer. Sobretudo aquela dupla jornada contra o Leverkusen foi completamente decisiva, e lá está. Não me canso de dizer que vimos o Diogo Costa, que também acabou por salvar e resgatar o Porto, porque eu lembro-me que os penaltis foram quase sempre no início do jogo, podiam ter deitado a perder, se calhar o Porto perdia aí mais uns pontos e já não se apurava. E todo o tal trabalho mental que se teria feito previamente caiu um bocadinho por terra, porque a equipa via-se a perder com um resultado negativo. Apareceram também as grandes mais-valias individuais do Porto, quer o Diogo Costa, quer o Taremi, quer o Galeno. Eu estou aqui a crescer sempre, sem dúvida. Um Otávio, não é? E o Otávio. E isso acabou por fazer a diferença. Mas lá está, é um bocadinho essa a minha tónica este ano, que é aqueles 11, 12, 13, vale um Grujic, às vezes o Galeno não é titular e joga o PP, ou joga um lateral direito, pronto, por aí foram João Mário, um Rodrigo, não sei se que jogou pouco nas Champions, mas pronto, ali, aquele núcleo forte 12, 13, a intensidade máxima, o Porto consegue-se bater muito bem contra qualquer equipa, não é? Sim, sem dúvida. E acabou por aparecer... Mas depois acaba por a manta ser curta, não é? Um bocadinho a manta é curta. Agora, a nível de Liga dos Campeões, acabou por ser ainda suficiente. E foi uma jornada fantástica. E o Porto já nem precisava desse jogo do Atlético para nada, mas deu aí uma resposta muito boa. Sim. E garantiu o primeiro lugar, como tu disseste. Garantiu o primeiro lugar que nos fez com que o sorteio tocasse o Inter. O Inter, não é que eles este ano estejam particularmente fortes na Liga Italiana, eles estão em 7º ou em 8º, mas foram campeões há 2 anos, o ano passado ficaram em 2º. Tem uma equipa recheada de craques, não é? Quem dera ao Porto 2 ou 3. Agora, não é uma equipa impossível, não é um tubarão. O Porto, no seu melhor, estes 11, 12, na intensidade máxima, concentração máxima, a puxar destas mais-valias individuais que podem fazer a diferença, pode levar o jogo para os 50-50. Pode levar o jogo para isso. Acho que o Inter, à partida, se calhar parte à frente aí com uns 55-45, fazendo aqui umas probabilidades, porque tem outro orçamento, tem outro peso, tem outras mais-valias individuais. E, apesar de tudo, não deixou de eliminar o Barcelona na fase de grupos, portanto, eles estavam num grupo difícil com o Bayern Munique e com o Barcelona, e acabaram por ficar à frente deles, o que também, o Barcelona não é uma equipa qualquer, portanto, e se calhar até fruto de estarem tão mal na Série A, podem apostar se calhar até mais do que os campeões. Agora, há sempre uma coisa boa que o Porto tira a partida, é que estas equipas desprezam sempre o Porto e desvalorizam sempre. E isso correu mal à Juventus, isso correu mal à Roma, isso correu mal à Lazio o ano passado, isso correu mal ao Milan no ano passado, também na nossa fase de grupos, que foi campeão italiano. Exatamente. Portanto, agora, até lá é outra época.
É outra época. Vamos ver como é que os jogadores vão surgir. Oxalá não haja lesões pelo caminho. Com o Mundial a meio, quer dizer, isto sim. É um bocadinho pôr-nos a adivinhar o que é que pode acontecer. Naturalmente que há muitos jogadores que ainda ficam por cá e que vão sendo trabalhados pelo Sérgio, que vão inclusivamente também participar na Taça da Liga, que é uma competição que o Futebol do Porto quer ganhar, definitivamente quer mesmo ganhar. E ontem o Vítor Bruno também foi perentório nas afirmações dele sobre essa competição. E tem que dar esse foco à equipa. Aliás, a forma até de galvanizar a equipa nesta fase, que no campeonato, que é a primeira prova que nós disputamos, a prova mais primordial que nós disputamos, e como estamos tão atrasados, nós temos também que nos galvanizar com todas as provas, não é? Portanto, estar ao máximo para que, quando chegar o campeonato, mantermos ainda a toada forte, não é? A toada forte. E foi isso que já agora, se calhar também fazendo um bocadinho a transição, foi isso que também aconteceu na Taça. Não fizemos um jogo de altíssima intensidade, mas fizemos um jogo quanto basta, sempre com controle total, quase todos os momentos do jogo. E uma palavra para o Cláudio Ramos, que o Cláudio Ramos fantástico. Claro que se calhar não será do mesmo calibre, mas eu acho que quando o Diogo Costa estiver ausente por algum motivo, nós podemos estar perfeitamente descansados. Ele é um profissionalão, só um profissionalão, estando cá pela terceira época, tendo 2 ou 3 jogos pelo Porto, sempre que entra a fazer estes jogos, só é possível com um homem altamente profissional que trabalha incansavelmente todos os dias. Só é possível assim. E tendo talento que a gente já sabia que ele tinha, que ele chegou à seleção nacional. Aliás eu creio que até foi o ano passado que ele foi representar o Futebol do Porto como terceiro guarda-redes, e foi na Taça da Liga, um jogo em que o Porto já não adiantava nada, já estava excluído, porque tinha perdido em Santa Clara. E ele fez uma grande exibição, permitiu que o Porto ganhasse, pelo menos sair de uma forma airosa da competição. E depois acabou por jogar ao fim só para ser campeão nacional. Mas isto foi para o quarto jogo. É revelador que é de facto um homem importantíssimo no balneário ter um jogador assim. E de uma certa humildade, porque repara uma coisa, um jogador que vem do Tondela, que chega à seleção nacional pelo Tondela, um jogador de seleção naquele momento, vinha bem referenciado, chega cá, é a terceira opção durante 2 anos, e este ano é segunda. Apesar de tudo, ver um miúdo passar-lhe à frente, um miúdo que se calhar é o melhor guarda-redes do mundo neste momento, que é o Diogo Costa, mas na altura não era, não é? Outro jogador com outro ego, não estou para isto, porque eu tenho as minhas aspirações. Acho mesmo que merece uma palavra, o Cláudio. E estas exibições que ele tem feito na Taça são reveladoras disso, e ele fez uma defesa excelente. Uma mancha, por exemplo, que na altura não sei se era o 2-1 ou 1 até. Sim. Sem dúvida, indiscutível. Mas para o jogo do Mafra, o Sérgio escolheu uma expressão de facto emblemática, que era: temos que jogar no fio da navalha, e temos que jogar no fio da navalha todos os jogos. Todos os jogos de taça, naturalmente, por maioria da razão, que são a eliminar. Mas na verdade acho que a equipa interiorizou isso bem. Vi também mais uma vez o destaque, faço um destaque para o Gruitch, que também jogou muito bem nesse jogo. Também. O Gruitch começa a aparecer na equipa. Houve alguns momentos em que houve ali um bocadinho o jogo com linhas separadas, de um bocadinho mais de toada mais morna, mas do Porto depois também soube reagir, soube ir bem também na segunda parte, chegou ao 3-0. Mais uma vez muito bem também o Galeno, muito bem também o Otávio, de facto. O Galeno tem uma coisa, e a gente já sabe que ele já fez 2 golos com o Bessa ontem, que ainda não chegámos lá. E ele, a dada altura, era o jogador mais eficaz. E nós temos essa estatística no nosso site sempre atualizada. Ou seja, ele era o jogador de todos, é quase sempre o Taremi, e o Ivanilson andou lá perto umas vezes, mas é quase sempre o Taremi. Mas o Galeno foi durante algum tempo, e se calhar ontem com os golos de ontem voltou a ser, o jogador que precisa de menos tempo para marcar gol. Que é uma coisa, sim. A gente até se calhar nem sem dúvida, nem chegava lá assim. Começa a ser um elemento fundamental no Porto. E ele não tendo a qualidade de decisão, nem de recepção, nem às vezes adianta um bocadinho a bola, decide um bocadinho mal, chuta um bocadinho pior, ele está-se a aproximar
dentro do que é possível para as limitações técnicas dele, do nível do Luís Dias. Sim. E isto é um jogador que normalmente num jogo também precisa do seu aquecimento. Sim. À medida que o jogo vai decorrendo, das suas oportunidades, ele depois até, agora se calhar até fazendo um bocadinho a transição para o jogo do Bessa, ele teve 2 oportunidades e foi letal. Aproveitou-as muito bem. No início, pois, lá está a tal questão da necessidade do aquecimento, não é? Sim. Ele é um jogador com aquela velocidade, com aquele poder de explosão, aquela vertigem que ele tem no jogo, aquela capacidade de acelerar, e ele decidindo bem e tendo boas decisões no sentido de quando é que pode rematar, quando é que pode cruzar, quando é que pode fintar, e ele começando a aprimorar isso com aquela velocidade, torna-se um caso aquele gol da Champions foi um gol quando fomos a Leverkusen, não é? Por exemplo. Esse aí foi primoroso, não é? Aí foi tudo bem, e começa o ano passado, e eu tenho um bocadinho essa expectativa que aconteça isso com o David Carmo, a gente até criticava-me bastante o Galeno, se cá o Galeno, e eu próprio cheguei a dizer, se cá o Galeno, a camisola vai pesar, correu-lhe mal a primeira passagem, se cá não é expectável que corra bem a segunda, mas olha, fruto da força mental dele para começar, e se cá novamente da equipa técnica, que está a pegar nele e a transformá-lo uma referência até nos pontapés de saída no guarda-redes, que eles já o procuram. Aliás, ele é tão referência que ontem no jogo do Bessa, o Petit depois na flash no final, referiu que várias vezes alertou a equipa para as bolas em profundidade do Porto. Claro. É um perigo. Para o Galeno. Portanto, o Galeno já começa a ser muito referenciado e tem que o ser naturalmente para as equipas adversárias do Porto. E se calhar entrando também no jogo do Bessa, acho que foi um jogo de encher o olho. Sim. O jogo do Passos Ferreira não estamos a referir, mas também acabou por ser um bocadinho sem história, no sentido em que o Porto só deu Porto, foi um domínio e um controle absoluto. Sim, no Dragão, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas e demos muito bem continuidade, sim. No Bessa. Sim, no Bessa foi de facto um grande jogo, um Porto mandão, de facto, com uma entrada, com um balanço atacante fantástico. Acho que fizemos jogadas lindíssimas. Acho que o Futebol do Porto marcou sempre os ritmos do jogo, até inclusivamente apraz-me registar aquele momento final em que de alguma maneira íamos sair ali com um bocadinho com amargo de boca, sofrer aquele golo mesmo no final, e que acabou por ser considerado um autogolo, porque a bola bateu nas costas do Diogo. Se o Diogo Costa não se mandasse para ali, não era golo. Não era golo. Não tem culpa, mesmo assim estirou-se, foi fantástico. Mas o Futebol do Porto reagiu muito bem, veio logo para a frente e marcou. Não, quase que nem deixou os nossos rivais da cidade festejarem na ponta final, porque eles ainda iam sair um bocadinho com aquela pequena vitória de marcar o golo no final ao Porto. E nós nestas rivalidades, nós gostámos de esmagar os adversários e fazer isso. E aí o Sérgio sabe sempre bem ganhar ao Boa. O Sérgio até sabendo, sem dúvida, o Sérgio até sabendo que de facto é também, cada jogo do campeonato agora é decisivíssimo, se assim se pode dizer. O Sérgio não hesitou aqui, pôs aquilo que ele considera a equipa de facto mais forte, não é? E ainda por cima era o último jogo agora antes desta paragem. Só tenho pena que de facto nesta equipa mais forte ele meta o PP. É óbvio que o PP também desce, não é? Eu acho que ele agora também tem um grande dilema. Isso é uma questão interessante, podemos discutir, que é acima de não confiar noutro defesa direito, acima disso, que eu acho que nem é tanto essa a questão, é quem é que ele agora tira da frente? Esse é o grande problema, porque o Galeno está como está. Otávio é indiscutível. Porque normalmente ele está aqui, o Uribe, estão ali a pegar destaque. Só se tirar um avançado. Mas estás eu acho que ele mete o PP para jogarem todos. Exatamente, estás a tocar num ponto essencial, porque normalmente eu diria que o único jogador que o PP poderia substituir, porque ele é tão grande e tão bom, o PP, que estaria mesmo assim à frente dele, seria o Galeno, mas também não se vai perder o Galeno na forma que ele está. Isto porquê? Porque na outra ala ele normalmente quer um jogador que também compense no interior, e o Otávio é um bocadinho esse jogador híbrido que faz aqueles lugares todos, não é? Portanto, ele não vai perder isso, não é? Claro que isto, eu acho que
conforme também os adversários, conforme também os momentos, conforme a temporada, desgaste, etc. O próprio Galeno às vezes entra muito bem como arma secreta, e que eles já estão meio desgastados na equipa adversária, e ele vai por ali fora. E aliás a afirmação do Galeno foi um bocadinho isso, não é? Ele foi-se progressivamente por aí. Era os jogadores, até havia alguns comentários mesmo do nosso auditório que às vezes referiam isso. O Galeno quando entra é melhor do que quando joga de início. Mas neste momento já começa a ser bom quando joga de início. Sim. E o Galeno está a chegar ao potencial que todos prevíamos já quando ele era do Porto, que a gente via ali um jogador muito interessante. Mesmo assim não esqueçamos o Gonçalo Borges, que também deve continuar a ser aposta, e o Sérgio aos poucos também o tem metido aqui e ali, pronto, embora... E temos que dar uma palavra, às vezes nós somos um bocadinho críticos e duros com ele, que é um bocadinho patinho feio, o Marcano. Sim. A verdade é que o Marcano, por um lado custa-me que o David Carmo esteja outra vez, ele estando no banco, por um lado está a protegê-lo, por outro lado é um atestado que a coisa não está a correr bem. Sim, e o Marcano está ali a fazer o trabalho dele. Está a comprometer, não está a jogar. Ele e o Fábio Cardoso, nem dás muito por eles. Quando não dás muito por centrais é porque eles estão a fazer muito trabalho. Uma coisa que não influencia o Sérgio Conceição é os milhões. O jogador ser 30 milhões ou ser 0 milhões é igual. Está-se a borrifar para isso. E o Marcano está a dar golo ainda por cima. Coisa que o David Carmo com aquela altura também devia dar. Ele já foi no Mafra e ontem abriu o marcador. É um dos defesas da história do Futebol Clube Porto. Já estará lá mesmo, ou igualou. Pois, é provável que sim. Com 26 golos ontem, uma coisa impressionante mesmo. Está bem, ele está cá já há muitos anos. Sim. Não, e é um jogador que tem uma boa acutilância a atacar a bola nos momentos de quando tem oportunidade. O Marca agora vai parar, mas o Marcano se calhar daqui a 2-3 jogos já ia outra vez sentir como sentiu no início da época. Mas sempre que ele estiver ali bem, olha, não tenho nada a dizer. Sim, e também há que ir colocando naturalmente o David Carmo gradualmente. O próprio Pepe também vai fazer. O Pepe já entrou ontem, portanto. Mas entrou ontem se calhar mais para ganhar algum andamento para o Mundial. Estou presente, recuperei e acredito que ele vai fazer um grande Mundial. Já agora também uma palavra para... Eu de certeza que se calhar vai haver malta a perguntar-nos isso, eu também não tenho problema. Eu acima de quem foi à seleção e quem deixou de ir, passa-me um bocado ao lado, porque acho que a seleção infelizmente está um bocadinho rodeada de interesses que não devia. Porque temos qualidade sim para lutarmos para sermos campeões do mundo. Eu acredito mesmo nisso, porque temos treinadores de ponta, jogadores de ponta, formação de ponta em tudo o que é comparativamente com outros países. Acho que podemos lá chegar. Agora fico muito contente e que o Diogo Costa tenha sido convocado, que o Otávio tenha sido convocado, que o Pepe também. Fico com pena que o Fábio Cardoso, o David Carmo, percebo a não convocatória, apesar de tudo desta intermitência, mas o Fábio Cardoso é um jogador que, mais do que ser convocado para o Mundial, nunca ter tido uma oportunidade de seleção. Se caso fosse de um clube mais lá para baixo, já lá estaria há algum tempo. E o Grujic já é sabido também que foi convocado para a seleção da Sérvia, hoje está aqui também para o Canadá, sim. E neste momento o Taremi ainda não sei a convocatória para o Irão, salvo erro, mas é certo que é o Queiroz, não é? Que está lá no Irão a treinar. Eu creio que sim, que será o Carlos Queiroz. Agora também estás a fazer uma pergunta. Já foi, agora não sei, mas eu acho que é. Ou já foi, posso estar a confundir aqui, provavelmente não vou dizer coisas que não sei, posso estar a confundir, mas acho que é certo que o Taremi também vai. E ficam cá muitos jogadores também ainda para a taça da Liga. Acho que o Porto pode atacar ainda assim em força, não é? Não tenho dúvidas sobre isso. Fica Evanilson, fica Uribe, a Colômbia não foi, o que também é uma ausência também de peso, na América do Sul. E estranho até. Na América Latina. E já agora deixa-me reforçar também aqui no Mundial, que também é com algum orgulho que a gente vê a seleção do Brasil, que é só pentacampeão mundial, com Danilo, ex-defesa direito do Porto, Tiago Silva, que teve cá uma passagem pela equipa B só, Éder Militão, Alex Telles e Alex Santos são os dois laterais esquerdos que o Brasil vai levar. E ainda temos o Casemiro à frente, também teve cá uma passagem que relançou a carreira dele, a verdade é essa.
São aqui 6, 7 jogadores, já perdi a conta, que passaram pelo Porto. Temos o Ruben Neves também. Depois na nossa seleção temos o Ruben Neves, André Silva também. Claro. O Diogo Jota iria, mas teve uma lesão. Mas vamos ver. Agora, o facto é que este Mundial vai transformar esta temporada em 2 praticamente, porque depois vai ser estranho, pá. Repare, eu ainda ontem estávamos a dizer isso. O jogo de ontem, o Otávio não está para isso, mas outro jogador qualquer, deixa-me ter cuidado, imagina que eu me lesiono hoje já não vou ao Mundial. Eles já sabem que estão convocados, ainda estão a competir pelo clube, e é só uma montra como ao Mundial. Isto não é. De facto é uma decisão mesmo inacreditável do Mundial nesta altura. Ainda ontem vimos, por exemplo, o Diogo ali um momento em que ele foi assistido também, a gente até ficou um bocadinho. Olha, o Evanilson saiu lesionado, ainda não se sabe com que gravidade, mas saiu logo ao intervalo. Imagina que estava convocado. É complicado, sem dúvida. Quem é que quer abdicar de ir a um campeonato do mundo? É um campeonato que é um bocadinho aberrante por tudo o que está associado, não é? Mas pronto, ultrapassando isso, vai de facto levar a que esta temporada seja uma temporada muito específica, porque nunca aconteceu isso a meio da temporada ser interrompida. O Futebol do Porto, nesse aspecto, tem, apesar de tudo, uma grande maioria dos jogadores do seu plantel que fica por cá. Sim. Aliás, o Sérgio acho que até lhes vai dar tipo uma semanita de férias e depois começa a preparação para a Taça da Liga. A grande motivação, como só há a Taça da Liga, é de facto darmos tudo por tudo para conquistar, não é? Sem dúvida. Acho que também é o rebuçado para estes jogadores também, não é? Porque eles vão estar na televisão a ver o Mundial, não é? Ontem também, já agora queria só fazer esta referência, o Vítor Bruno, que foi o treinador que conduziu a equipa, oficialmente foi o treinador do jogo, não é? Embora o Sérgio estivesse a comandar também à distância. Nas pontuações. Exatamente. Nas votações. O Vítor Bruno mais uma vez provou à sociedade que é um homem que sabe muito de futebol, é um homem inteligentíssimo, é um homem que se expressa muitíssimo bem, é um deleite vê-lo nas conferências de imprensa, e ele ontem explicou também muito bem o jogo, que o Futebol do Porto começou a mandar no jogo até mesmo pelo interior, mas depois viu, o Boa Vista também soube responder a isso muito bem, e o Porto começou a explorar mais um jogo mais direto, mas com muito critério, e depois também explicou muito bem a ambição que o Futebol do Porto tem e que esta equipa tem já noutras épocas, mas esta particularmente, e até pelas condições que se criaram, pelo facto de haver este condicionalismo do campeonato. Sim. Que leva a que de facto haja uma aposta mesmo à séria na Taça da Liga. Essa palavra para a equipa técnica é mesmo justo. Foi agora até recentemente o Vasco Fernandes do Casa Pia que contou uma história qualquer do Olhanense e do Sérgio Conceição no Olhanense, salvo erro, foi no Olhanense. E vocês até se cá viram a história, mas o que eu quero reforçar é que ele disse que estava o Vítor Bruno a comandar o exercício. Eu não tenho dúvidas que o Vítor Bruno no treino é tanto eu como o Sérgio, ambos têm uma voz muito ativa, não tenho a menor dúvida. E o Dembélé não conheço também, sei por palavras do Bracal, e não vou dizer em que contexto, que o Diamantino Figueiredo é um fora de série como treinador de guarda-redes e faz toda a diferença. E o facto é que o Sérgio também está ali muito rodeado. Temos gente muito boa, mesmo sim. O fisiologista também é um homem do Eduardo também, grande nível. Que até faleceu o pai dele recentemente e o grupo quis lhe dar uma vitória. Também. E ainda ontem o Sérgio também foi elogioso, porque o Sérgio acabou por ir à conferência de imprensa depois no final. Okay. Porque no estádio de Ubessa ele explicou assim uma coisa um bocadinho estranha, mas consegue passar por fazer um circuito que não leva aquele passo pelo balneário, portanto não esteve em contacto com os jogadores e então aí já o deixaram ir à conferência de imprensa. Já agora e ele fez um grande elogio, desculpa só dizer isto, mas para se ver a complexidade do que é também a estrutura da equipa técnica.
todos os jogadores que estão ali a tomar notas, estatísticas, tudo isso, que fazem um trabalho completíssimo. E ontem viu-se de facto ali vários à volta do Sérgio e do Dembélé, lá em cima no... Este nível também vai-se ao nível científico. Sim, quase, completamente. Não é? Completamente. Tudo, agora que mete tudo e mais alguma coisa. Tudo, sem dúvida. Sim, e o acompanhamento de nutricionistas, de psicólogos, tudo. E o difícil será, de facto, os desafios destas equipas é até reunir os dados, compilá-los de forma relevante para que tenham um efeito prático real, não é? Uma coisa é, ok, eu tenho esta base de dados cheia de dados, outra coisa é pegar naquilo, ok, e a estatística está a mostrar que se calhar este jogador tem mais rendimento assim, a equipa, quando jogam estes dois, tem aqui uma dinâmica forte que está a fazer com que o Porto com menos toques faça golos. Pá, estou aqui mas isso deve... Mas este trabalho de fundo à volta do Sérgio, pá, sendo ali o líder, obviamente, e é o melhor líder de todos, é de relevar. E acho que este ano estou rendido mesmo, até fruto deste plantel curto que o Porto tem, o crescimento que estamos a ver com o Eustáquio, com o Galeno, e certamente veremos com o David Carmo. Acho que de facto está ao alcance só de uma grande equipa técnica. Pena este atraso já tão grande frente ao Benfica no campeonato, que acho que também aqui e ali foi bastante adulterado pela arbitragem, infelizmente. Acho que admito que o Benfica mereça estar à frente, mas não por 8 pontos. 3, 4 pontos acho que se calhar seria a diferença justa, não fossem alguns jogos muito infelizes, vamos chamar assim, mas não fosse essa distância, pena isso, porque de resto o Porto está a fazer uma temporada fantástica para o contexto que tem. E o trabalho de uma equipa técnica no Porto é um trabalho, eu não diria de 24 horas por dia, porque eles também têm que descansar, mas é um trabalho exaustivo, não é o trabalho só de ir acompanhar os jogadores no treino, não. É óbvio, porque estamos noutro nível, mas isso sonhar com aquilo, não é? Sonhar com aquilo. E o Sérgio então tão preocupado que é e da forma como ele reage quando às adversidades e aos resultados negativos, ele de facto aquilo deve consumi-lo mesmo, ele portanto deve querer sempre explorar o melhor possível, tirar o melhor possível da equipa, e está a conseguir um bocadinho, quase uma situação, não é um milagre, mas é uma situação que de facto eu acho que não vale a pena quase falar nisto, mas não mereceria recompensa haver aqui uma prendinha de Natal agora da nossa direção, da nossa administração? É uma boa questão. Não é? Mas acho que merecia. Já se fala, por exemplo, o Sporting vai buscar alguém, portanto o Amorim quase que deu a garantia disso, ou pelo menos há gente já identificada. E o Sérgio, certeza que também gostaria muito, e que bem que... Sobretudo ali uma boa peça para o meio campo. Para o meio campo. Acho que sim. Até pelas receitas que se garantiram e que não estavam à partida garantidas, não é? Que o Porto já está nos oitavos e até pode ainda sonhar com os quartos. 12 pontos, foram 4 vitórias vezes 2,8 Exatamente. Já dava, se calhar, para pagar ali um jogador muito interessante. Por isso... Mas fica o desafio para a nossa administração, que não nos deve ver, não deve gostar de nós, mas pronto. Sim. Eu acho que disso estará tudo dito. Deixa-me só referir também que os sub-19 também se apuraram para os oitavos final da Youth League, mais uma sem vez, dúvida também. Muito bem. O Porto tem sempre ali os juniores muito fortes. E referir ontem a vitória, salvo erro, por 33-29 do Porto ao Benfica, um grande jogo, e também ali uma arbitragem um bocadinho no handball. No handball, sim. Por estes números vocês deduzem logo que era handball, não era difícil ser outra modalidade. E as meninas do vôlei ganharam 3-0 ontem também, é muito bem. Mas queria sobretudo referir estes três, não vamos referir o resto das modalidades, porque hoje queríamos também focar sobretudo neste apanhado, e também o facto de a gente estar aqui ausentes há algum tempo. Daqui para a frente, esporadicamente ainda assim vai haver episódios, porque há a Taça da Liga e tudo mais. Sim. A gente vai sempre avisando quando houver, se calhar não será com esta regularidade uma vez por semana, porque até arrisca-se a não fazer sentido, sendo a temática só o Porto, porque agora vamos querer todos desfrutar do Mundial, que é sempre uma competição fantástica. Por favor, não reduzam isto
para que seja de 2 em 2 anos, nem com 50 equipas, deixem estar assim é que tem este sabor especial. Portanto, vamos todos a saborear isso. De resto, é o habitual, as pontuações frente as votações do jogo frente ao Boa Vista estão ainda disponíveis, podem votar, procurem nas nossas redes sociais, tem sempre lá os links para as votações. A gente depois já sabem que publica sempre as médias finais de todas as votações. De resto é o habitual, só pedir-vos para subscrever, seja por onde estejam a ver, a ouvir, etc. Partilhem com os vossos amigos. Pedimos desculpa por não estar tão regulares este ano, mas também profissionalmente não tem. Mas é sempre um gosto quando podemos estar cá. Sem dúvida, seja com 50 pessoas a ver, seja com 500, seja com 2000, fazemos sempre com gosto, sempre que fazemos, e obrigado a todos que se mantêm fielmente sempre aí desse lado, porque há gente que não perde um vídeo e isso é fantástico. Acho que está tudo dito, não é? Vamos falando, olha, aproveitem bem todos o Mundial. Um grande Mundial para todos. E estejam atentos às nossas redes sociais, sigam-nos por lá para saber quando eventualmente houver um novo episódio. Muito bem, e até lá. Até à próxima.